Olá, irmãos, a paz do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Quero passar mais um estudo da palavra para os irmãos. Tenho falado de batalha espiritual, de conhecimento das estratégias do nosso inimigo. Hoje vou falar sobre as consequências do pecado. Queria citar apenas aqui o versículo 23 de Provérbios 4, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o nosso coração precisa ser guardado, principalmente do pecado, né? As consequências do pecado se resumem em sofrimentos, não apenas físicos, mas principalmente sofrimentos espirituais. Nós sabemos que Deus fez o homem perfeito, conforme a sua imagem, a sua semelhança, e o colocou no jardim do Éden ali para cuidar do jardim, diz a palavra. E o homem era puro, tinha encontro com Deus todos os dias, tinha comunhão com o Senhor. Todos os dias a Bíblia diz que o Senhor vinha visitá-lo na parte da tarde, todo dia. Ele tinha comunhão um com o outro. E era uma vida abençoada, maravilhosa, sem nenhum tropeço. Até que entrou o pecado, a desobediência, e o homem veio a perder a sua semelhança com Deus. Na Bíblia há muitas advertências sobre os efeitos terríveis causados pelo pecado. O que é pecar? Pecar é rebelar contra Deus. E a palavra rebelar é palavra ou atitude em desacordo a algo. Então, quando eu peco contra Deus, eu estou discordando de Deus. Eu estou dizendo que Deus está errado e que eu estou certo. Deus, a fonte de toda sabedoria, nunca erra. Mas quando eu peco contra Deus, quando eu faço algo que não agrada a Deus, quando eu desobedeço a sua palavra, a sua ordem, eu estou rebelando contra Ele, eu estou dizendo que Ele está errado e que eu estou certo. Pecado, então, é rebeldia. Logo, rebelar-se contra Deus é discordar de sua vontade estabelecida sobre nós. Deus tem uma linha de caminho para nós. Deus tem um projeto todo elaborado para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Quando nós cumprimos a vontade do Senhor, nós estamos dentro da sua vontade, nós somos abençoados pela obediência. Deus preza mais a obediência do que qualquer outra coisa, como sacrifício, qualquer tipo de dedicação. A obediência é o mais importante. Quando Saul cometeu aquele ato ali de oferecer sacrifício a Deus, não sendo sacerdote, ele transgrediu a vontade de Deus. Samuel perguntou assim: por que você fez isso? Ele falou assim: olha, o povo estava dispersando, eu resolvi eu mesmo oferecer o sacrifício. Samuel disse: mas você não é sacerdote, você não podia oferecer o sacrifício, você desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus. Você acha que é tão importante assim? Mais importante é obedecer do que qualquer sacrifício. Então, a obediência a Deus é o ponto-chave do nosso relacionamento com Ele. Eu não tenho que concordar ou discordar de Deus, eu preciso obedecer. A vontade de Deus, os planos de Deus, a ordem de Deus não se critica, não se coloca em xeque, mas a ordem de Deus ela precisa ser cumprida em nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos no caminho de ser abençoados por Deus. Glória a Deus. Em 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é iniquidade, o que significa ilegalidade ou injustiça. É mais ou menos uma expressão usada no nosso meio, nós dizemos que é errar o alvo. Você dá um tiro e erra o alvo. Pecado é errar o alvo. O nosso alvo é obedecer a Deus, o nosso alvo é ter comunhão com Deus, o nosso alvo é nos apresentar diante de Deus com o coração limpo, mas quando nós pecamos, nós erramos o alvo e fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Quando a lei é quebrada, ela exige que seja aplicada punição justa.
O homem, ao pecar contra Deus, se tornou passivo de punição. O pecado tinha que ser cobrado. A desobediência tinha que ser cobrada para justificar o homem diante de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo que pudesse fazer isso pela humanidade. E a consequência do pecado começou com Adão e Eva. Logo em seguida veio Abel e Caim, aconteceu o primeiro homicídio. Caim matou seu irmão Abel. E logo em seguida veio a destruição de toda a humanidade. Deus, olhando do céu, chamou Noé e falou assim: Noé, eu tenho visto que o homem se corrompeu totalmente, não serve mais para mim. Eu vou destruir tudo que eu fiz e vou começar de novo com você. Deus achou Noé um homem justo. E ali Deus destruiu todos pelo dilúvio e começou a nova geração com Noé. E daí veio até chegar a nós, né? Mas não havia um justo sobre a terra que justificasse o pecado, que pudesse pagar pelo pecado da humanidade. Foi onde aconteceu que Deus teve que enviar o seu próprio Filho para expiar o pecado da humanidade. Deus é santo e totalmente justo e não tolera o pecado, por isso o pecado gera consequências. É outra coisa que muitas pessoas não entendem. Você comete um pecado contra Deus, contra alguém, você pede perdão, conserta com Deus, mas você sofre a consequência. Então não tem jeito, a consequência do pecado todos temos que sofrer. O pecado é perdoado, porém a consequência nós não conseguimos nos livrar dela. Quando Davi pecou contra Deus, aquela história do adultério de Davi, o profeta Natan falou assim: você já foi perdoado, você não vai morrer. Porém a espada nunca se apartará da sua casa, porque você fez um homem morrer a espada por mão dos injustos. Davi tinha programado a morte de Urias para ficar com a esposa dele. Então Natan falou assim: a espada nunca se apartará da sua casa. E a casa de Davi nunca mais teve aquela paz que tinha antes. Aconteceu incesto, aconteceu morte entre irmãos, assassinato, um irmão matou o outro, e a espada nunca mais separou da casa de Davi, como consequência do seu pecado. Foi a sentença que Deus deu para Davi. Então ele sofreu essas consequências. O pecado entrou na raça humana pelo erro de Adão, Gênesis capítulo 3. E fica claro que sofremos até hoje as consequências da desobediência de Adão. A natureza de Adão passou para toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e perdeu o brilho da glória de Deus sobre as suas vidas. O homem perdeu a sua semelhança com Deus por causa do pecado. Então a consequência que passou a toda a humanidade, a Bíblia diz, por isso que todos pecaram. O homem caiu de sua retidão original e foi desfigurada a imagem de Deus que havia nele. O homem não tinha mais aquela imagem de Deus que foi feita ao princípio, quando foi criado. Por causa do pecado, por causa da iniquidade, Deus começou então um plano para restaurar o homem caído. Isso veio se arrastando todo o tempo até chegar em Jesus Cristo, né? A comunhão e o relacionamento com o Criador foi interrompido e o homem passou a ser o símbolo de rebeldia contra Deus. O ser criado à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação, aquele que, quando Deus o fez, olhou para ele e disse: tudo é muito bom o que eu fiz. Tudo que Deus fez, ele diz assim que era bom, mas quando ele fez o homem, ele diz assim que era muito bom. Então Deus se agradou quando ele fez o homem. E este homem, feito a sua imagem e semelhança, foi o que pecou contra ele e passou a ser o símbolo da rebeldia contra Deus. Eu falei muito nas lições passadas sobre o nosso inimigo. E nós podemos dizer assim que a culpa é o nosso inimigo que nos tenta o tempo todo, mas o homem tem agora o poder de se livrar do pecado, sempre teve a escolha de pecar ou não contra Deus, de fazer o que era certo ou o que é errado. Então a culpa é do homem que se cedeu.
O pecado trouxe morte espiritual. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz que toda a humanidade tornou-se morta em ofensas e pecado. Lá diz assim, ele nos deu vida, porque vocês estavam mortos em delitos e pecado, ele vos vivificou, ou seja, ressuscitou a humanidade que estava perdida e morta no pecado. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E essa vida cabe a cada um de nós escolher tê-la ou não. É nós que escolhemos, é nós que fazemos a escolha, nós temos essa capacidade de escolher andar com Deus ou não. Então a vida está à nossa disposição para que sejamos ressuscitados, sejamos vivificados em Cristo Jesus. Se o homem não for vivificado do seu estado de morto espiritual, o pecado o conduzirá à morte eterna. A morte eterna é a separação eterna de Deus. O homem que não tem Cristo como seu Salvador, ele morre duas vezes, ele morre fisicamente e morre espiritualmente também. A morte espiritual é exatamente a separação entre Deus e o homem irá sofrer o resto da sua existência longe de Deus. A separação é a consequência do não perdão do seu pecado, do não conserto, da não vivificação da sua alma em Cristo Jesus. E essa escolha de cada um de nós. Número 4, o homem tornou-se escravo do pecado. Sua natureza tornou-se totalmente depravada. Deus tem um certo versículo na Bíblia que Deus diz assim, eu não vou mais teimar com o homem, não vou mais insistir com o homem é mau, Deus é sua meninice, o meu espírito não vai contender com ele para sempre. Deus mostra o caminho, Deus apresenta o plano da salvação para nós, Deus apresenta o caminho para caminharmos, a porta para entrarmos, um caminho de salvação eterna. Muitos têm rejeitado, muitos têm passado para lá e para cá em frente a esta porta e não têm entrado. Outros têm entrado e não têm levado a sério. O pecado é coisa séria. O pecado pode não doer, pode até ser gostoso na hora que está praticando, mas ele é coisa séria, ele separa o homem de Deus. Isaías chegou a escrever que o braço do Senhor não está encolhido para não poder salvar, que o ouvido do Senhor não está surdo para não ouvir as nossas orações, mas que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Ou seja, o pecado, ele ensurdece o ouvido de Deus para nós, ele fecha. O pecado encolhe o braço de Deus para não nos salvar, porque Deus não comunga com a iniquidade, com o pecado. Ele não tem prazer no homem pecador, ele tem prazer na nossa vida e na presença de Deus, salvos em Jesus Cristo. Então precisamos atentar para isso. O homem tornou-se totalmente depravado diante de Deus. Ficou totalmente corrompido ou desfigurado. O homem perdeu seu brilho totalmente por causa do pecado, ficou ofuscado diante de Deus. Aquela comunhão que o homem tinha no jardim do Éden com Deus, aquilo acabou tudo e o homem vivia isolado de Deus, já não entendia mais a linguagem de Deus, já não falava mais a linguagem de Deus, não tinha mais comunicação. Jesus é que veio restabelecer essa comunicação entre nós e Deus. Alma, corpo, desejo, vontade, tudo distorcido. O homem natural, ele não entende a vontade de Deus, então ele não consegue agradar a Deus. Como agradar alguém que eu não conheço, que eu não tenho comunhão, que eu não sei o que ele gosta? Então o homem natural não consegue agradar a Deus, a vida que ele leva não agrada a Deus. Ainda que ele faça boas coisas. O homem que não está em Cristo Jesus, que não é ainda nova criatura, ainda que ele seja boa pessoa, ainda que ele seja honesto, ainda que ele seja ajudador, ainda que ele seja um bom homem, ele não consegue agradar a Deus, porque essas coisas não agradam a Deus. O que agrada a Deus é o que você faz por obediência. Obediência é exatamente não pecar contra Deus. Pecar tornou-se algo natural para o homem. Para o homem natural, o pecado é coisa normal, todo mundo faz. Ele pensa assim, ele olha, isso é errado. Não, mas todo mundo faz isso. Todo mundo rouba, todo mundo fala mentira, todo mundo adultera, todo mundo faz. Então ele está nesse caminho aí que todo mundo é igual, que todo mundo faz e não pensa nas consequências. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus, diz a palavra.
Por fim, o pecado trouxe também consequências físicas e emocionais. Nós vemos nos nossos dias doenças incuráveis que não têm explicações. Tem pessoas que são doentes e essa doença dele não tem uma explicação para a medicina. São depressões, são situações de desconforto que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. São doenças da alma, tudo consequência do pecado que está no coração. Os relacionamentos do homem com a natureza, a sede de destruição, o homem está destruindo o planeta. Está queimando tudo, cortando as árvores todas, destruindo os rios, poluindo. E não há lei que consegue cessar isso, porque o homem, na sua natureza, ele é mau. Ele só pensa no lucro financeiro, em enriquecer-se, não está nem aí se está acabando com tudo. Essa sede de destruição que tomou conta do homem, isso tudo também é consequência do pecado que está no coração. A terra tão generosa com o homem está sendo devastada e deixando de produzir. Se antes era fácil produzir alimentos, hoje tem uma dificuldade tremenda para se conseguir colher alimentos no campo, porque a terra está machucada, está devastada. A Bíblia diz que a natureza chora esperando a redenção do homem. Quando o homem for redimido, a natureza também será redimida. Mas, por enquanto, é só sofrimento de ambas as partes, né? Tudo por causa do pecado do homem. O homem trouxe, com a sua rebeldia, trouxe a rebeldia em toda a natureza. Inclusive os animais se tornaram ferozes por causa do pecado do homem. Os efeitos da queda do homem atingiram os homens de todas as épocas e em todos os lugares. Ninguém escapou do efeito do pecado. Onde o homem habita, com entendimento ou sem entendimento, se ele não estiver em Cristo Jesus, ele traz sofrimento, ele traz, por causa da sua rebeldia, ele contaminou toda a terra. O pecado contaminou toda a terra. Romanos capítulo 3, versos de 10 a 12, diz assim que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Deus procurou um justo que justificasse o pecado do homem. Não achou um justo sequer, por isso ele teve que enviar seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para desfazer o pecado que nos prendia. Ninguém é tão forte para se livrar das garras do pecado com suas próprias forças. Muitas pessoas estão deixando para depois. É como um viciado em bebida ou cigarro, e fala assim, a hora que eu quiser eu paro, mas não é bem assim. O vício o domina de tal maneira que ele não consegue parar. O pecado é a mesma coisa. Porque o pecado não é, fisicamente, o pecado não é uma coisa ruim. Geralmente é coisa boa, coisa gostosa, né? Então, todos são atraídos pelo pecado e fica sempre deixando para depois o conserto, depois buscar a Deus, e às vezes não dá tempo de consertar, né? E ninguém é tão forte que possa se livrar sozinho das garras do pecado. Vemos o rei Davi, por exemplo, que eu até já citei aqui, um homem com um chamado tão especial, caiu em situação de pecado e sofreu terrivelmente as consequências. Então, uma das coisas que nós precisamos estar vigilantes com o pecado. Ele chega de maneira sutil. Ninguém comete um grande pecado assim de uma hora para outra. O pecado entra na sua mente, vai trabalhando a sua mente, desce para o coração, e daí, de repente, a pessoa está praticando aquele mal que ele pensava que nunca praticaria, né? E aí vem as consequências. Até a comunhão de Davi com Deus foi prejudicada a ponto de Davi perder a alegria da sua salvação. Nós vemos no Salmo 51, por exemplo, verso 11 e 12, ele pedindo a Deus para restaurar nele a alegria da salvação. Natan falou que o pecado dele já tinha sido perdoado, mas ele olhava para dentro de si e pensava, como eu pude praticar uma coisa tão terrível, como eu pude fazer algo tão terrível contra Deus, e a alegria da sua salvação se foi no Salmo 51 e pede assim, Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Além da salvação, quero estar alegre por ser salvo.
Então, muitas pessoas perderam essa alegria por causa do pecado. Muitas pessoas se desviaram do caminho. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele falou assim: ô Gálatas, vocês são insensatos, vocês começaram pelo Espírito e agora estão na carne. Quem ensinou vocês a viver desse jeito? Vocês que sofreram tanto com o pecado, agora foram livres do pecado, voltaram e enfiaram o pescoço novamente debaixo do jugo, deixando voltar em vocês a vida antiga que vocês tinham, que fez sofrer tanto. Então a gente tem que tomar cuidado, mesmo nós que já conhecemos a palavra, que temos andado com Deus, com o nosso coração sincero, nós possamos estar vigilantes contra o pecado, para que ele não nos tire da presença de Deus, porque é o projeto do nosso inimigo, é nos tirar da presença de Deus. Se ele não conseguir nos fazer detestáveis a Deus, nós perderemos a nossa comunhão com Deus. Aconteceram ainda conflitos e tragédias na família de Davi, mortes prematuras, incesto, assassinato, consequências que perduraram por gerações. Várias gerações de Davi sofreram com a consequência do seu pecado. Como eu já citei aqui, as coisas que aconteceram na vida da família dele. O homem segundo o coração de Deus, que é Davi, teve o seu testemunho manchado, passou a ser lembrado na história por causa do seu pecado. Um homem que era até ali, as pessoas conheciam Davi como o rei que matou o gigante Golias, como o rei que tocava harpa, que louvava ao Senhor, que era salmista. Mas dali para frente ele passou a ser conhecido como o homem que cometeu adultério, o homem que matou Urias pela mão dos inimigos, o homem que adulterou com Batseba e coisas desse tipo. Porque o pecado mancha, e mesmo que haja cura, mesmo que haja restauração, as cicatrizes ficam e deixam marcadas para sempre as marcas do pecado. Vocês têm uma ideia, Jesus tem as marcas, nunca pecou e tem as marcas do nosso pecado até hoje, com as suas mãos furadas, os seus pés furados por causa do nosso pecado. Ele foi marcado para sempre com as marcas do nosso pecado. Tudo isso nos serve de exemplo para não cairmos na mesma cilada. E o perdão de Deus? O perdão de Deus nos livra do pecado e não das consequências. O efeito do pecado já foi pago na cruz e basta se arrepender, reconhecer, confessar e crer, porque já foi consumado. Mas, como eu disse, as consequências ficam, as marcas do pecado ficam. Deus nos livra do pecado, mas não nos livra das consequências. O arrependimento, às vezes, provoca dor, provoca tristeza, por ter errado o alvo e, consequentemente, nos traz um desejo forte de conserto e reconciliação. Um exemplo que eu queria dar sobre isso é a história do filho pródigo, que todos conhecem. O filho pródigo cometeu o erro de pedir ao seu pai a sua herança antes do tempo e sair de casa. Chegando lá, gastou tudo que tinha com coisas inúteis. A Bíblia diz que gastou com as meretrizes. E quando ele caiu em si, ele estava sem nada e passando fome. Passando fome a ponto de arrumar um emprego de cuidar de porcos para os outros. E quando cuidando dos porcos, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos e os donos dos porcos não deixavam. E ele caiu em si e falou assim: puxa vida, tantos trabalhadores lá do meu pai tem fartura na mesa e eu aqui estou padecendo fome. Já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai. Vou falar assim: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele foi pensando isso pelo caminho. Mas quando ele estava chegando em casa, o pai viu de longe, diz a Bíblia, e o pai correu abraçá-lo, e antes dele que ele continuasse falando sobre o seu pecado contra o pai o perdoou e disse assim: não, traz para ele uma roupa limpa, uma sandália nos pés, coloca um anel no dedo dele, vamos nos alegrar porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Então é assim que Deus faz com aquele que se arrepende. Quando há arrependimento,
a mudança de direção, Deus nos recebe de braços abertos, porque o maior interessado no nosso bem-estar é Deus. Deus fez tudo pelo nosso bem-estar e continua fazendo e continua esperando uma resposta de cada um de nós. E com respeito ao pecado que Deus espera de cada um de nós, que venhamos a arrepender dos nossos erros e andar no caminho certo. Precisamos entender que Deus nos ama e não tem nenhum prazer em nos ver sofrer. O sofrimento pode até ser permitido por Deus em nossas vidas para a nossa correção. Às vezes Deus permite porque Ele é Pai, Ele nos ama, Ele quer nos corrigir e através do chicote do mal Ele nos corrige para que nós encontremos o caminho certo. Mas Ele não tem nenhum prazer em nos ver sofrer e nunca nos dá sofrimento acima da nossa capacidade de suportar. É só um pouquinho assim até que a gente conserte a nossa vida. João escreveu em 1 João capítulo 2, verso 1, ele diz assim: filhinhos, digo-vos que não pequeis, ou seja, faça tudo para não pecar contra Deus, faça o possível e o impossível, fuja do pecado. Porém, se acontecer de você cair em pecado, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Jesus já pagou pelo seu pecado, Ele agora é nosso advogado. Ele estará junto ao Pai. Quando você clama a Ele por perdão, Ele te apresenta diante do Pai, porque Ele é o nosso intercessor. O salmista diz no Salmo 103, versículo 13, que como um pai se compadece do filho, assim o Senhor tem se compadecido de nós. E como está o Oriente longe do Ocidente, assim o Senhor tem afastado de nós os nossos pecados ou nossas transgressões. É o prazer de Deus quando você se arrepende, você busca conserto, Ele imediatamente faz que esse conserto aconteça e a nossa comunhão é restabelecida. E Ele disse assim que no nosso pecado Ele não se lembra mais. Aquela lista de pecados que você apresenta a Deus, ela é arriscada, ela é apagada. Você se torna livre novamente para servir ao Senhor. Em Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8, a palavra nos diz assim que se nós aceitarmos a correção, Deus nos trata como filhos. O filho aceita a correção do pai. O escritor de Hebreus diz assim que se nós não aceitarmos a correção de Deus, nós não somos filhos, nós somos bastardos. O filho aceita a correção do pai. Quantas vezes fomos corrigidos pelo nosso pai ou pela nossa mãe quando criança, e muitas vezes acabamos de tomar uma surra e pulamos no colo dele de novo. O amor faz isso, o amor de pai para filho, de filho para pai. E não deixa rancor, não deixa mágoa. Assim deve ser a nossa vida com Deus. A correção é a vontade de Deus para o nosso bem, para nos tirar do caminho do mal e nos trazer para o caminho do bem. É a vontade de Deus. Porque se não aceitais a correção de Deus, não sois filhos e sois bastardos. Então Deus, a vontade de Deus é que nós não pequemos. Ele nos deu essa condição, nós não somos mais dominados pelo pecado. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário trouxe sobre nós esse privilégio de não ser mais dominados pelo pecado, de ter a condição de escolher o bem ou o mal, a capacidade espiritual de escolher o que é certo ou o que é errado. Então cabe a cada um de nós andar na presença de Deus, porque o que Deus quer de cada um de nós é que nós andemos com Ele, que tenhamos comunhão com Ele, como um Pai Ele tem nos amado, tem afastado de nós as nossas transgressões e tem nos amado com amor de Pai. Então que nós possamos permanecer nessa condição de filhos amados de Deus, andando na presença dEle e fugindo do pecado, evitando pecar contra Ele. Mas se acontecer de pecar, lembrar sempre que nós temos um advogado junto a Ele, que é Jesus Cristo, o que pagou pelos nossos pecados, que está junto ao Pai, e a Bíblia diz que Ele por nós intercede. Ele está sentado à direita do Pai, é o nosso intercessor. Então que nós possamos firmar nossa vida espiritual nessa promessa da palavra de Deus e andar em novidade de vida na presença de Deus, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, restaurados, curados, lavados pelo seu sangue.
Que Deus nos abençoe nesse dia. Fique na paz do Senhor.